Radar Político. O nosso time aqui diariamente, Caio Junqueira, Igor Gadelha, Fernando Molica, pode ser que um dia não esteja um, pode ser que todos os dias estejam os três, tem dias que a gente convida alguém de fora, como fizemos ontem, bem bacana. O importante é que a gente debata os assuntos da ordem do dia. E temos sempre assuntos aqui palpitantes para a gente conversar. Thaís, qual é o primeiro tema de hoje, hein? Primeiro tema é a privatização dos Correios. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, falou agora há pouco aí em Brasília. O Igor Gadelha acompanhou. Antes da gente chamar o nosso time, vamos ouvir um trechinho do ministro e depois a gente começa o debate? Vamos lá. Ah, peraí. Então, estamos sem áudio aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar bom dia para os meninos. O Igor começa contando um pouco o que aconteceu. A gente já ouve o ministro. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Pode contar para a gente, Igor. Começa, abre o assunto, já que a gente não está conseguindo botar o ministro aqui. Bom, vamos lá. O ministro Fábio Faria, Thaís e Sidney, deu uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na qual ele anunciou que tinha acabado de entregar o projeto de privatização dos Correios para a subchefia de assuntos jurídicos do Planalto. Em resumo, o ministro entregou o projeto para agora uma avaliação jurídica do Palácio do Planalto e política, né? Ele lembrou que o projeto já tinha passado pelo Ministério da Economia e pelo Ministério das Comunicações, que são os dois ministérios da área técnica, né, que cuidam desse assunto. Agora, caberá uma avaliação jurídica e uma avaliação política do Palácio do Planalto. Da subchefia para assuntos jurídicos, o projeto seguirá para a Casa Civil, que então vai despachar para o Congresso Nacional. O ministro ressaltou, Thaís, que o projeto ele trata dos princípios da privatização dos Correios. Ele ressaltou que as regras mesmo desse processo de privatização serão definidas pelo Congresso Nacional e uma clara sinalização, obviamente, de que o Congresso também terá voz em todo esse processo. E claro também, como a gente sabe, com essa fala, o ministro Fábio Faria também quis dividir um pouco ali o ônus desse processo de privatização, que é sempre um tema que enfrenta muita resistência em parte da sociedade e também entre os servidores. Ele deixou muito claro que esse projeto ele abre aí o caminho para a privatização dos Correios a partir do próximo ano, ou seja, somente no próximo ano. Agora é esperar os próximos passos. E ele ressaltou também, Thaís e Sidney, que o projeto não trata de nenhum aumento de imposto, não prevê nenhum aumento de tributo ou de qualquer contribuição por parte da população. Tá aí, fazer aqui um racha. Eu chamo Molica e logo depois você chama, então, Caio Junqueira. Molica, é curioso, né, que se fale e se progrida uma privatização dos Correios no momento em que se tem um segmento que está em alta, é o de distribuição em meio à internet que temos, né? Porque hoje em dia, tudo que você pede, você recebe o delivery, recebe via correio. Já existem empresas internacionais atuando nessa área, concorrendo, vamos dizer assim, com os Correios. Então, de certa forma, se esperaria que esse setor pudesse ser brindado com eficiência do Estado, ter uma empresa como a dos Correios e que funcionasse muito bem no mundo atual. E, no entanto, você vai partir agora para ou um fatiamento ou uma privatização também desse setor. Você acha que será fácil? Isso vai passar sem grita ou vai ter, como se tem às vezes e se fala com relação à Petrobras, uma bronca grande, principalmente da oposição? Bom dia. Bom dia, Sidney, Thaís, bom dia a todos. A grita vai haver, né? Afinal de contas, são mais de 100 mil funcionários nos Correios. É uma quantidade muito grande de gente, há um poder aí, e aí tem que ver qual o poder de lobby desses funcionários junto ao Congresso Nacional, né? Se os deputados e senadores vão ouvir esses apelos, vão ficar do lado dos funcionários, vão temer perder votos, né? Porque são funcionários e suas famílias, ou vão partir, vão embarcar nesse projeto de privatização. E é um modelo que está em mudança. A gente, praticamente ninguém recebe carta, né? A gente recebe e-mail, nem e-mail já recebe mais, né? Mas as contas, muitas contas que a gente costumava receber pelos Correios, as próprias empresas estão tratando de despachá-las pela internet, que sai mais barato para elas, né? Tanto as fornecedoras de serviços públicos quanto cartões de crédito, enfim, há uma mudança no mercado. Então, isso é uma questão importante. Agora, como você lembrou, tem o delivery, tem muitos produtos que os Correios entregam. Isso faz um papel interessante, que é um mercado interessante. A questão são outros temas. É saber, o Correio hoje
Os Correios chegam em todos os municípios do Brasil. Tem operações que, obviamente, são deficitárias. Uma coisa é entregar carta no Rio, São Paulo. Outra coisa é entregar uma carta, uma encomenda no interior da Amazônia, numa cidade afastada. Então, isso gera custos e tem uma questão de mercado. Como equacionar? Esse modelo de privatização vai ter que focar muito nisso. Como garantir tarifas acessíveis para a população, garantir eficiência e também garantir que os Correios continuem chegando em todos os cantos do Brasil. É com vocês. Ô, Caio, eu vou te chamar para essa conversa aqui, vou só fazer um adendo. O BNDES já tem estudo lá no BNDES, inclusive com contratação de prestadores de serviços de fora, como escritórios de advocacia, para desenhar o que seria um modelo de privatização dos Correios, ou seja, a coisa caminha em Brasília. O que eu quero saber do Caio é se o presidente Bolsonaro está convencido disso. Olá, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro, ele deu aval, sim, para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, porque senão o Fábio Faria não teria feito isso sem o aval do Palácio do Planalto. Mas o mais surpreendente sobre o aspecto político dessa história toda é a mudança ali de padrão no Congresso Nacional. Privatizar qualquer coisa sempre foi um tabu muito grande, principalmente os Correios, né? E principalmente ali na era dos governos petistas, né? Que tinha muita restrição, o funcionalismo era uma base considerável ali, tanto do presidente Lula quanto da presidente Dilma Rousseff. Isso mudou, né? Esse novo Congresso, ele tem uma visão mais liberal. Do lado do Executivo, você tem o ministro Paulo Guedes, a equipe que também tem uma visão mais liberal e teve, sim, ali um acerto, né? O Fábio Faria, ele não teria mandado isso sem o aval do presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe bem, nunca foi muito fã de grandes empenhos e visões liberais, né? Ele sempre teve ali uma questão muito mais estatista ao longo da trajetória, mas dessa vez teve uma confluência de fatores, tanto na equipe econômica como no Congresso Nacional, que ele acabou deixando tocar. Olha, vamos mudar de assunto aqui, porque hoje tem tanto assunto que o radar político vai passar por dois temas. O segundo é o que vai acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal, esse debate em torno da soltura do André do Rep. E o ministro Sérgio Moro deu ontem uma entrevista exclusiva ao jornal do Caio Junqueira, o Expresso CNN, e pediu ali a revogação, pediu do Congresso Nacional a revogação do artigo que acabou embasando a decisão do ministro Marco Aurélio Mello para liberar o traficante. Temos um trechinho dele e aí fazemos a rodada para ouvir vocês, meninos. Qual que é a solução mais clara para isso? É revogar esse dispositivo. O Congresso, quando quer, pode fazer isso em um dia. Basta ter vontade política. Uma solução mais permanente e que, além de eliminar o problema, nos colocaríamos de novo na rota virtuosa da agenda anticorrupção, seria a aprovação da prisão decorrente da condenação em segunda instância. Ah lá. Mudando a ordem, então, vamos começar do Caio agora, depois a gente prossegue com o Igor e com o Molica. Essa volta do ex-ministro Moro com uma proposta que ele já defende há muito tempo, tem qual o significado político, na sua opinião, Caio? O significado de mostrar que ele não tem nada a ver com essa história. Esse artigo 316 ele foi inserido pelo Congresso Nacional dentro de um pacote anticrime que ele encaminhou, salvo engano, em fevereiro de 2019, mas foi inserido ali. Por quê? Porque o Congresso Nacional sempre teve um grande questionamento, e setores da sociedade também, quanto às tais prisões preventivas prolongadas da Operação Lava Jato. Daí o que o Congresso fez? Inseriu ali o artigo 316 falando que a cada 90 dias ela tem que ser revista. E aí ele viu que o ministro Marco Aurélio utilizou esse artigo inserido, um contrabando dentro do pacote anticrime dele, e usou isso para soltar o chefe do PCC e resolveu retornar para falar, poxa, não tem nada a ver com isso, o que eu propus foi outra coisa, e dando a visão geral dele de que há risco ali nas bandeiras de combate à corrupção que levaram ele ao governo. Então ele está fazendo essa ofensiva ali de mídia, tanto ali por uma questão pessoal, tendo em vista que o artigo foi inserido dentro de um projeto que ele encaminhou, quanto olhando também para o lado o que tem acontecido com a Operação Lava Jato, principalmente aqui em São Paulo, praticamente acabou, e no Paraná, que tem aquele embate muito grande com a Procuradoria-Geral da República. Igor Gadelha, o ex-ministro Sérgio Moro disse o Congresso, quando quer, faz em um dia. Faz mesmo? Faz, viu, Thaís? Mas nesse caso eu não tenho notado muito disposição política ali dos parlamentares
em revogar o artigo 316 do Código de Processo Penal. Só resumindo aqui para o nosso ouvinte, o artigo 316 foi o que foi usado pelo ministro Marco Aurélio Mello para soltar o André do Rep. O artigo diz que a cada 90 dias as prisões preventivas devem ser revistas pelo judiciário sob pena de a prisão se tornar ilegal. O ministro Sérgio Moro disse que cabe agora ao Congresso revogar esse dispositivo. Ontem, alguns parlamentares, entre eles o senador Álvaro Dias, o deputado federal Capitão Augusto, que é o coordenador da chamada Bancada da Bala, já apresentaram projetos para revogar esse artigo. Esse artigo, que vale ressaltar, foi incluído pelos parlamentares no chamado pacote anticrime, enviado originalmente pelo ministro Sérgio Moro. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na entrevista aqui exclusiva à CNN Rádio, deixou muito claro que não há essa vontade política, né, pelo menos dele, e a fala dele reverbera o pensamento de uma grande parte ali da Câmara dos Deputados, em revogar o artigo. Ele diz que o problema está na interpretação do judiciário, que o judiciário que deve resolver esse problema. O artigo não é o problema. E é isso que o Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje, vai se debruçar ali, porque, como a gente contou aqui ontem, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que é da ala garantista, entende que o artigo 316 não permite a soltura automática. Ele e outros ministros, como a imprensa também traz hoje, entendem que o artigo só dá o direito de o preso ter a prisão preventiva revogada, não solto automaticamente. E para, pelo menos, 5 ministros da Corte, cabe ao STF apenas determinar que o juiz de primeira instância reveja ou revise a prisão preventiva. Tá ótimo. Olha, para quem está assistindo a CNN Brasil, acabou de ver a gente na televisão, tá? Nós vamos sair hoje na rua dando autógrafo, porque a CNN Rádio estava bombando ali no live, junto com a Marcela Raal e o Felipe Ciani. Vai, Sidney, eu não quis deixar de pontuar, não quis deixar de pontuar. Tudo se cruzando, todo mundo irmãos. Vamos aqui, ouvir o Molica. Para o ouvinte, para o telespectador. Molica, qual é a sua aposta? No judiciário, circunscrito ali no Supremo, se decide essa pendenga, ou você acha que ela vai se alastrar e vai chegar no Legislativo também? Porque tem gente que acha que é só no Legislativo, vai lá, muda o artigo e tal, e tudo bem. Tem gente que acha que não. O próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse, não, isso aí é um assunto do Judiciário. Qual é a sua aposta? Olha, Sidney, primeiro tem que ver, esse artigo não se pode mudar uma lei por conta da interpretação de um ministro do Supremo em um determinado caso. Casos semelhantes já foram submetidos a ministros do Supremo e a ministros do Superior Tribunal de Justiça e eles decidiram de maneira oposta. Determinaram que esses casos fossem examinados pelos juízes que tinham decretado as prisões preventivas, que é, em linhas gerais, o que prevê a lei. Então, assim, você mudar por conta de uma decisão de um ministro e uma decisão que acabou sendo revogada é uma coisa meio delicada. Agora, a questão é saber se hoje o plenário do Supremo, em tese, ele vai abordar apenas a decisão do ministro Luiz Fux de revogar a decisão do ministro Marco Aurélio. E isso gera muita apreensão entre os próprios ministros do Supremo, que seria dar um poder excessivo ao presidente do Supremo Tribunal Federal de revogar decisões de outros ministros. Afinal de contas, o presidente do Supremo ele não é uma autoridade maior que os outros. Ele, como já foi até ressaltado pelo Gilmar Mendes semana passada, ele é um coordenador de iguais. Então, essa é uma questão que o Supremo vai ter que enfrentar hoje. A tendência é de se manter a decisão do ministro Luiz Fux, revogar aquela soltura determinada pelo Marco Aurélio. O desafio é encontrar um jeito de equilibrar a manutenção da prisão do tal traficante sem criar um precedente, ou sem reforçar precedentes que já foram criados pelo próprio Luiz Fux, no sentido do presidente poder revogar decisões de outros ministros. Essa é a dificuldade. Sidney, Thaís. Thaís, eu vou falar por você e você está autorizada a falar por mim também. Por que eu vou falar por você? Vou agradecer aqui em meu nome, em nome da Thaís, ao Fernando Molica, ao Igor Gadelha, Caio Junqueira. Paramos por aqui e amanhã voltamos. Certo ou errado, Thaís? Tá certíssimo, Sidney, sempre juntos.